Muito obrigado por aqueles que estão presentes. Quero agradecer em especial o Eliel, que veio aqui, né, a Ellen, que são pessoas que eu tenho a oportunidade de já trabalhar há algum tempo. Para quem não me conhece, acho que a maioria aqui não me conhece, eu sou psicóloga, eu sou mestre em Ciências da Saúde, especificamente Saúde do Trabalhador. E o que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês é a minha experiência de mais de 3 décadas trabalhando na área do mundo organizacional, né, do mundo corporativo, desenvolvendo líderes, trabalhando para que eles pudessem ter uma performance, uma alta performance e não adoecessem. Por que meu livro chama Liderança Saudável, como não enlouquecer no mundo corporativo? Que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Porque normalmente quem trabalha, quem está no mundo corporativo, fala, eu estou ficando doido, né? Estou ficando louco, porque é muita coisa, é muita pressão, é muita demanda. E como psicóloga, eu sempre tive interesse em entender como que as pessoas se relacionam. E o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dessas relações, principalmente no ambiente de trabalho. E aí eu associei a uma experiência que eu tenho, eu fui líder dentro de um hospital psiquiátrico no setor de psicologia. Lá em São José do Rio Preto, eu sou de lá. Vocês conhecem o Bezerra de Menezes? O hospital psiquiátrico que tem lá, conhecem? Então, durante algum tempo, eu fui estagiária quando eu era aluna, depois eu fui psicóloga e depois eu assumi o setor. Em 1994, né, eu assumi como psicóloga e depois eu saí e voltei como chefe do setor de psicologia no ano 2010, eu acho que foi. E aí eu fiz toda uma transformação na forma de tratar pacientes que estão com intenso sofrimento, que estão vivendo uma profunda dor e uma dificuldade muito grande para se relacionar. E aí eu pude perceber que o mais importante e o que traz para a gente uma condição de saúde mental é a forma como a gente se relaciona. Então, estando diante desses pacientes, vivendo um intenso sofrimento, que eles apresentavam um comportamento estereotipado, um comportamento repetitivo, eu percebia que quando eu propunha alguma atividade em grupo, que a gente quebrava essa rotina, né, que a gente podia se relacionar, podia conversar, abrir uma oportunidade de algo diferente, eles saíam de lá melhores. Então, por exemplo, eu tinha um grupo que era um grupo que chamava Conta Outra, que eu criei esse grupo para quê? Para aqueles que podiam escrever, eles escreviam o que eles queriam, menos aquela história que eles estavam contando todo dia da vida deles, da dor, da tragédia, do sofrimento, eles podiam escrever o que eles quisessem. E aí a gente compartilhava no grupo essa experiência, cada um lia o seu texto e a gente conversava a respeito. Numa dessas sessões eu tive a oportunidade, na sala que eu trabalhava tinha um piano, e uma pessoa perguntou, Renata, eu posso tocar o piano? Só eu podia tocar o piano. Apesar de eu não ter os dedinhos, né? Brida miniótica, quem é da área da saúde acho que sabe, né, o que é isso. Minha mão aderiu na placenta, na barriga da minha mãe, e gerou que eu nasci sem os dedos, mas eu toco piano. Então eu tocava piano, mas eu não podia deixar ninguém tocar. Só que esse dia eu quebrei a regra e falei, pode tocar. E esse paciente começou a tocar jazz. Os outros pacientes levantaram, teve uma que começou a dançar e falou, eu era bailarina. Né? E aquilo criou um clima, um envolvimento, uma verdade, um afeto tão genuíno, tão forte, que a gente saiu de lá todo mundo num sentimento de leveza, de proximidade, de amorosidade, de cooperação, que foi muito bacana. Trazendo isso para o mundo corporativo, eu vejo os mesmos atos repetitivos, estereotipados, faz todo dia a mesma coisa, e aquela demanda, e você fala que o dia está curto, que 24 horas é pouco, que você precisava de mais tempo. E aí então eu comecei a perceber a mesma coisa, que a gente vai adoecendo por se desconectar da vida, por ficar no piloto automático. Então, por exemplo, eu atendi um executivo, ele chegou num alto cargo de direção de um grupo muito grande, ele representava todo um país como diretor, mas para ele chegar nesse lugar, ele foi se desconectando das coisas do dia a dia. Ele tinha um carro blindado, ele tinha 2 secretárias na frente, a esposa e os filhos ficavam a não sei quantos quilômetros de distância, né? Porque ele estava sempre em viagem, sempre em atividade, sempre fazendo alguma coisa. Ele até dizia que ele morava no quarto do hotel. E aí ele tinha dinheiro, tinha poder, tinha status, mas ele queria se matar. E aí foi onde eu comecei a atender
né, e entender o que estava acontecendo com ele. E ao longo de toda essa trajetória, ele se desconectou dele, da sua essência, do que era importante. Então ele adoeceu mentalmente, porque as qualidades, né, do dia a dia das relações, a qualidade, né, das relações, ela se enfraqueceu. Ele foi ficando cada vez mais no modo piloto automático. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Sabe aquela coisa de levar o computador para trabalhar em casa no final de semana? E quando vai para casa, né, no caso dele. Enfim, e aí ele estava então já nessa situação de suicídio. Eu atendi várias pessoas nessa situação. Quando eu estava grávida, meu filho, que está aqui presente, falou, oi filho. Ele nasceu dia 24 de dezembro, eu ganhei um presente, né? Eu tive parto normal e ele nasceu dia 24 de dezembro. Dia 25 é Natal, ninguém trabalha. Dia 26, uma pessoa me liga, uma pessoa que eu atendia, disposta a se matar. Ela disse, olha Renato, eu tô com a arma já pronta, com as balas e eu tô ligando para me despedir. Falei, não senhora mocinha, você vai para a clínica agora que eu vou te atender. E eu tinha acabado de parir, né? Dia 24, 25, 2 dias depois, botei uma cinta, fui lá para a clínica. A hora que ela me viu, ela falou, Renata, eu tô mal, mas você hein, tá bem pior. Porque eu tava com olheira, claro, né? E aí a gente riu da minha situação, né? Do que ela tinha dito. E a gente conversou e ela mudou de ideia. E ela está viva até hoje, se casou, teve filho, enfim, continua trabalhando, continua no mesmo exercício profissional, que tem uma profissão que exige demais dela, né? E aí, então, por que eu estou contando tudo isso? São mais de 30 anos, são 33 anos de experiência como psicóloga, que eu fui experimentando essas coisas e eu comecei a entender que a gente precisa, dentro do mundo corporativo, enxergar a importância de cuidar das pessoas, da saúde mental. Às vezes esse discurso é muito bonito, né? O nosso maior patrimônio são as pessoas, mas às vezes na prática, né, a gente não enxerga isso. Então as pessoas que eu tenho o privilégio de acompanhar, de procurar de alguma forma orientar, né, e dar apoio, a gente olha exatamente para isso. Então eu digo assim, o que você está fazendo para você? Né? Qual é o tempo que você tem para se abastecer? Qual é o tempo que você tem para se cuidar? Porque não adianta a gente criar uma expectativa também, né, de que a empresa vai ficar criando situações para você buscar teu autoconhecimento. Aí o que eu falo é da autorresponsabilidade e da consciência. O quanto que você está alerta para você, né? O quanto que você está se percebendo, o quanto que você está conectado com aquilo que te dá energia. A gente fala muito dessas férias, né? 30 dias de férias, nossa, não vejo a hora. Ou então, o final de semana. Aí tem gente que posta, né, lá, sextou, tá feliz, pulando, ixi, segundou, né, tá caído. E aí eu digo assim, olha, tem 2 prazeres que a gente não pode perder na vida. Um prazer é de você chegar no teu trabalho. E o outro é de voltar para casa. Porque tem gente também que não quer voltar para casa, né? Que quer ficar trabalhando, que quer fazer hora extra, que quer... Porque a hora que chega em casa, talvez encontra uma realidade que não é a que ele queria, né? Não é a que a pessoa queria. E o contrário, mesma coisa. A musiquinha do Fantástico, dor de estômago, meu Deus, amanhã é segunda, eu tenho que trabalhar. Quer dizer, então vamos parar e tomar consciência quais são as escolhas que você está fazendo. O que você está escolhendo fazer da sua vida? Né? Então eu proponho... para as pessoas que eu tenho a oportunidade de trabalhar, para as empresas que eu sou consultora de um grupo de empresas, eu trabalho fazendo esse tipo de trabalho, né, de desenvolvimento humano e trazendo essa consciência, porque o que a gente tem de mais importante agora é a questão do tempo. Aonde você está investindo o seu tempo? O que você está escolhendo fazer para você? Então, a partir disso, eu recebi um convite, olha só, esse ano eu recebi um convite... Março, abril, maio, junho, não, em abril. O ano passado eu tive a oportunidade de lançar um livro com outras 20 mulheres, que é um livro que chama Mulheres que Cruzaram Oceanos, que são mulheres que estão no Brasil, na África, na Europa e nos Estados Unidos. Então essas 21 mulheres, todas nós contamos histórias de superação. E a gente lançou esse livro em Paris, no Carrossel do Museu do Louvre, lançamos em Berlim e lançamos em Portugal. Foi uma coisa muito bacana, isso em 2023. Nesse lançamento eu tive a chance de conhecer uma pessoa em Berlim, que é uma brasileira, casada com um alemão, que é o CEO do que eles chamam lá de IHK,
que para nós é a nossa associação comercial, né, que é onde tem as empresas. E aí ela me ligou esse ano, agora em abril, para me convidar para participar de um encontro que é o World Meets em Gießen. Gießen é uma cidadezinha perto de Frankfurt, que ia ter esse evento, encontrar algumas lideranças, para que a gente pudesse, então, me convidou para estar participando e levando esse livro Mulheres que Cruzaram Oceanos. Só que tudo isso que eu contei para vocês da minha vivência, da minha experiência, da minha observação, o livro Liderança Saudável já existia dentro de mim. Ele já me habitava há muitos anos, né? Há mais de 10 anos, só que eu fui deixando, fui pensando, né? E nunca coloquei em prática. Quando eu recebi esse convite, eu falei, aceito e vou levar o meu livro. E o meu livro é sobre liderança saudável, como não enlouquecer no mundo corporativo. Né? E pronto, ficou tudo certo, então meu primeiro lançamento foi lá. Só que vejam, eu tinha 50 dias para escrever o livro e ele está pronto, impresso, para eu levar para Gießen. Então eu assumi esse desafio, deu tudo certo, né? Eu busquei algumas editoras e no final eu fui a minha editora, né? A minha empresa, que é a Tucari, que é de cursos e mentoria. E então eu trouxe o livro e depois eu quero até convidar vocês, se quiserem, lá no stand. Então é esse daqui, né, o Liderança Saudável, em versão português, claro. E daí, como eu fiz o lançamento lá, tem a versão em inglês, que é o Health Leadership, How to Stay Sane in the Corporate World. E aí foi muito bacana, porque daí isso abriu uma série de oportunidades. Aí eu fiz isso em junho, aí voltei para o Brasil, aí agora, há 2 semanas eu estava na Inglaterra, eu fiz o lançamento em Londres, lá no Consulado Brasileiro de Londres, e fiz o lançamento também em Portugal, numa cidade que chama Vila Real. Nós tivemos a oportunidade de lançar ainda o 2º volume, né, do Mulheres que Cruzaram Oceanos, e o Liderança Saudável. E eu quero contar para vocês, assim, essa coisa de estar fazendo isso fora. O que foi bacana? Porque eu encontrei muito eco disso que eu estou contando para vocês. Nesses encontros tinham líderes do mundo todo, então da China, da Itália, de Portugal, da França, enfim. E eles me diziam, Renata, teve um que falou, se você quiser eu te dou um depoimento. Eu falei, não, lê o livro primeiro, né? Lê o que eu coloquei ali da minha experiência. Porque eu percebo cada vez mais que a gente vai adoecendo se a gente não se cuidar, principalmente nas atividades de rotina que a gente faz, no trabalho que é a nossa demanda, e todo mundo aqui precisa trabalhar. Né? E você fala, não, mas eu sou o dono do negócio, então aí eu sou o empresário. Ok, piorou, né? Porque daí você tem uma demanda ainda muito maior de situações, de pressão, enfim. Qual que é meu chamado? Então, qual que é o ponto que eu coloco? Que muitas vezes você tem uma ambição muito grande, não tem nada de errado nisso, você quer alcançar cada vez um lugar maior, isso é o primeiro capítulo até que eu falo, que quanto mais alto, melhor, só que você não mede essa trajetória. E quais são, né, as questões que você não pode abrir mão, que são questões inegociáveis, que são questões que muitas vezes, por não estar atento, você vai deixando para lá. E qual é o risco? De você adoecer mentalmente. Hoje, não sei se vocês sabem, existe até uma lei aqui no Brasil, que é a Lei 14.831, que ela certifica as empresas que têm algumas atitudes, né, no dia a dia, para saúde mental. Então, essa lei, você me ajuda? Obrigada. Ela certifica a empresa em saúde mental. Vocês sabiam disso? Obrigada. E aí entram alguns programas, inclusive de desenvolvimento de liderança, de autocuidado, né, de várias práticas, que é quando a pessoa, então, é estimulada a ter hábitos saudáveis. Agora eu pergunto assim, quem aqui faz atividade física? Por favor, me... Muito bem, parabéns. É essencial, o corpo tem que estar em movimento, né? Agora, às vezes a gente arruma algumas desculpas. Não, hoje não deu, agora não dá, porque não. E eu tenho a sorte, né, de ter o meu filho que me cobra muito isso. Eu falo, não, semana que vem eu vou, segunda-feira eu vou. Não, mas espera aí. Enfim, mas esse é um dos pontos, né? Um dos pontos que ajuda muito, a atividade física ajuda muito a gente a poder se enxergar, se conectar, a fazer uma pausa nessa rotina e poder entender de que forma as coisas vão acontecendo dentro de você, dentro do teu corpo.
Agora, voltando para a questão das emoções, eu gostaria de dizer para vocês assim, que no mundo corporativo nem sempre vai existir um espaço adequado para que você possa se expressar. Nem sempre vai existir aquela coisa de que a pessoa vai ter empatia, vai entender o seu ponto, vai entender o lugar que você está. Aliás, eu quero contar, em Londres, eu não sei se vocês já viram, tem um Museu da Empatia. Alguém já ouviu falar desse Museu da Empatia? Sabe como que é? Você chega lá e tem vários sapatos. Você escolhe um par de sapatos do tamanho do seu pé, coloca um fone de ouvido do dono daquele sapato. E aí você vai andando com aquele sapato e ouvindo a história da pessoa que é a dona do sapato. Então, às vezes é um refugiado, é uma pessoa trans, são pessoas, né, de várias histórias que ela vai contando a história dela e você verdadeiramente vai sentindo o que é andar com o sapato dela. Eu acho isso fantástico, né? O Museu da Empatia. E aí eu fico pensando que dentro da empresa nem todo mundo vai querer vestir teu sapato. Nem todo mundo está muito preocupado, né? Com a tua história, com a tua experiência, com aquilo que está acontecendo na tua vida. Mas você precisa estar preocupado, né? Você precisa de estar conectado com a tua história e não ficar refém do olhar do outro, sabe? Então eu estou dizendo isso assim, de verdade, com muito carinho, né, para que vocês possam refletir sobre isso. Porque a primeira pessoa que tem que se gostar e ser seu amigo é você mesmo. Então, muitas vezes, dentro da empresa, você vai encontrar uma alta demanda, e é isso mesmo, eu digo bem-vindo ao mundo adulto, né? Você vai ter que fazer, você vai ter que produzir, você vai ter que entregar, essa pressão vai acontecer, mas como que você pode transformar isso em sucesso? Como que você pode associar isso a uma realidade factível, não idealizada, né? Nossa, então eu vou ter uma rotina de uma alimentação super saudável, eu vou fazer atividade física, seria o ideal. Mas o que é o possível? Já a partir de agora, quer dizer, o que você pode fazer por você? Se a gente for olhar, eu digo que 5 minutos todo mundo tem, né? Todo mundo consegue dentro da agenda 5 minutos. Tem uma prática que faz a gente se conectar, a princípio com o corpo, mas com a mente também, de meditação, do mindfulness que a gente fala, né, da respiração. 5 minutos, fechar os olhos, prestar atenção na respiração, no ar que entra, no ar que sai. Alguém aqui pratica meditação? Não? Você pratica? Gente, esse exercício parece simples, né, porque todo mundo respira, então tudo bem, dá para fazer. Mas é dificílimo, porque ninguém quer parar, ninguém quer fazer essa pausa. Todo mundo quer a coisa do milagre, né? Fica à espera de um milagre. Olha, eu quero minha saúde mental boa, mas eu quero que isso aconteça, né, milagrosamente. E poder fazer essas pausas é essencial. Eu gosto de contar a história do lenhador. A Ellen e o Eliel já conhecem, não deem spoiler. Vocês já ouviram a história do lenhador? Qual que é a história do lenhador? Ele cortava 80 árvores por dia na floresta. E daí foi contratado um novo lenhador e falou, não, eu vou bater essa meta, eu vou ultrapassar ele. E ele cortou as árvores dele lá ao longo do dia, no final foi contar, deu 75. Ele falou, eu já sei, amanhã eu vou chegar mais cedo que ele e no final do dia eu vou cortar mais árvores que ele. E ele chegou mais cedo, foi ver no final do dia 70 árvores, caiu a produtividade. Aí ele falou, não, já sei, amanhã eu vou chegar mais cedo e não vou parar na hora do almoço. E aí eu vou ganhar dele. E ao longo do dia ele esteve lá, foi medir, o que vocês acham? Caiu ainda mais a produtividade. No outro dia ele falou, vou chegar mais cedo, não vou almoçar e vou ficar até mais tarde. Só caindo a produtividade. Ele falou, olha, já sei, vou ter que perguntar para o meu colega de trabalho o que ele está fazendo. Foi perguntar para ele, ele só fez a seguinte pergunta, que hora que você parou para amolar teu machado? Ninguém vai com o machado cego produzir muito, né? E essa pausa, gente, que é a pausa que a gente precisa fazer. Então, para você transformar o sucesso, né? Quer dizer, a pressão em sucesso, é importante essa pausa. Eu falei desse exercício de meditação, mas isso é um exemplo. Cada um vai encontrar o que é a sua pausa. Pode ser não fazer nada, pode ser ouvir uma música, pode ser passear com o filho, pode ser jogar bola, pode ser o que for, né? Mas algo que te conecte com você, porque isso te conecta com a vida. Porque o grande risco é a gente ir se desconectando da vida e se desconectando de si mesmo, e aí a hora que você percebe, não fez sentido.
Você entregou o teu tempo, teu bem mais precioso, você investiu a tua energia para construir uma carreira e aí você olha para trás e você fala, o que eu perdi no meio dessa jornada? Quanta coisa eu tive que abrir mão. Aquela pessoa que eu atendia, que eu falei para vocês que chegou com vontade de se matar, ele saiu dessa empresa. E aí ele teve um tempo em casa. E ele falou que foi uma emoção tão grande pegar aquele galão de 20 litros de água e colocar no bebedouro, que ele não sabia mais o que era fazer isso. Levar o filho na escola. Vocês entendem? Eu estou falando de uma coisa tão simples e que muitas vezes a pessoa não vê valor. Fala, não, olha, terceirizo, né? Tem quem leva, tem quem busca, tem quem faz, tem não sei o quê, e eu vou me ocupando de outras coisas. E a hora que eu percebo, eu me dediquei, investi um tempo, coloquei uma energia em algo que já não faz tanto sentido. Então, nesse livro Liderança Saudável, eu conto dessa trajetória, eu falo do hospital psiquiátrico e eu conto, então, o que a gente pode fazer. Dou algumas dicas. Quais as armadilhas que você às vezes cai e não percebe. E uma grande armadilha que muitos executivos caem é querer parecer forte. Então eu não posso compartilhar com ninguém a minha angústia. Eu atendi uma pessoa que ele falava, Renata, você pensa que quem está deprimido está fechado no quarto escuro, com a janela fechada, deitado na cama? Ele falou, não, ele queria se matar. Ele falou, eu estou pulando de bungee jump, eu estou fazendo trilha, eu estou tentando encontrar alguma coisa que me dê emoção e sentido de vida, porque eu não quero mais viver. Olha que coisa interessante. Então, assim, eu falo de algumas armadilhas e essa do querer parecer forte eu acho que é a pior. É quando você vai se apegando e se fechando, né, em si mesmo e se apegando nessa falsa imagem de que o outro está melhor que você, de que os outros vão pensar se você falar que você não está bem, se você se abrir, né, se você mostrar de fato como você está se sentindo, como que o outro vai olhar, enfim. Essa é uma das armadilhas, tem mais, não vou contar. Se quiserem, o livro está disponível aqui, eu ofereço ele para vocês, viu?